Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Concreto, podcast feito para falar do tema mais inovador na área da engenharia. E para apresentar esse podcast, ele está sempre presente, Diogo Benigno. E como convidado especial desse programa, ele que já fez obras para a igreja, obra para construtora grande, obra para construtora pequena, o Biratã Barreto, para falar justamente sobre a diversidade de trabalhos na área da construção civil. Então prepare seu cafezinho e vem com a gente. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 12º episódio do Podcast Concreto, o podcast da construtora Novatec. Hoje a gente tem a alegria, e durante o papo vocês vão entender o porquê dessa alegria, de receber aqui o Biratã Barreto dos Santos. Conheço como Bira. Seja bem-vindo, meu cara. Prazer nosso. Bom, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre os patrocinadores da gente. Nós temos como patrocinadores desse episódio a construtora Novatec, que por motivos óbvios patrocinam esse episódio. Ralo Café, também, que nos fornece o café aqui que geralmente acompanha o nosso papo, né? E a Barbearia Seu Bigode, da pessoa do André Pereira, que também nos apoia. E esse espaço aqui que nos cedeu, que é o Arana Workspace, onde você tem endereço fiscal e comercial, sala de reunião, salas executivas e privativas, certo? E façam-nos uma visita aqui nas nossas redes sociais, a gente vai deixar os contatos aqui embaixo, certo? E Bira veio aqui para a gente falar sobre a versatilidade de um engenheiro civil no mercado, certo? Não é isso mesmo, Bira? Vamos mostrar aí o que nós adquirimos de experiência nesses anos já de formado aí, passando por diversos tipos de trabalho da engenharia, né? Muito bem, seja muito bem-vindo. A gente agradece a generosidade dos participantes, porque geralmente é o que ocorre, a gente vem para cá para conversar um pouco e trocar um pouco de experiência. Geralmente eu venho para ser um ouvinte, né? E no caso, como você, a experiência está latente aqui no seu currículo. Eu nem falei sobre o seu currículo, mas deixa eu dar uma passada aqui nele. Tem aqui uma coisa interessante no seu currículo, que você fala que você foi graduado em Engenharia Civil na UFES, 1990. Exato. Perfeito. Mas depois você ainda futucou ali pelo lado da matemática. Sim, me formei pela UNIT. Eu também sou professor de matemática. Perfeito. O meu primeiro vestibular foi para matemática, o meu segundo para engenharia civil. E eu vi que você também fez aqui um técnico em transações imobiliárias. É o famoso TTI, sou corretor de imóveis também. Perfeito. Isso por causa da engenharia, viu? São áreas correlatas, né? Na realidade não foi não, viu? Na realidade é porque na época eu trabalhando, eu passava 2 anos construindo já fiz a conta. Eu já fiz a conta. Na época eram 2 anos, né? Eu já fiz a conta. E eu não podia vender um apartamento porque não tinha um crédito. Você sabe de uma coisa? Já é uma maneira da gente no futuro ter rentabilizar isso. Eu arranjava diversos compradores, mas não podia receber a comissão. Então vamos partir também para essa capitalização. Para essa capitalização. Ocorre. Outro dia eu vi uma propaganda em Instagram, né? Era de um engenheiro projetista. E ele falava sobre a responsabilidade de você fazer um projeto estrutural de uma edificação desse mesmo porte que você está dizendo aí. Sim. E comparando o ganho. E ele trazia esse comparativo. Evidentemente que eu acho justo que a consolidação da carreira de corretor e suas diretrizes estão corretas, ok. Claro. Mas existe uma diferença grande, né, entre o acompanhamento, né, da obra e um projetista que se responsabiliza por essa execução. E, bom, mas isso é papo para outro assunto. Para outro assunto. Vamos lá. Aí você vem aqui desde 1990, começou na Habitacional Construções, que é uma empresa consolidada aqui de Sergipe, ainda atuando no mercado. Vejo que você de lá para cá veio por diversas áreas, por diversas empresas, permeou pelo mercado, tanto privado, também em órgãos públicos. Em diversas situações, né? Exato. Então, ao invés de eu falar sobre essas experiências, a gente no papo vai tocando nesse assunto. Isso. Então, a única pergunta aqui que eu anotei para te fazer é: de onde tu vem e para onde tu vai? Minha família toda é sergipana. Praticamente 100% da família é sergipana. Mas meus pais, eles se mudaram para Vitória da Conquista pelo trabalho do meu pai, né? Ele conseguiu um emprego lá. Emprego não. Na realidade, ele foi trabalhar com um tio, que esse tio passou a ser meu padrinho depois que eu nasci. E aí ficou. Aí uma vez veio um irmão, nasceu aqui, eu nasci lá, o outro nasceu aqui, o outro nasceu lá. Então ficaram assim. Por todo canto, né? Parece aquele cajueiro que tem no Rio Grande do Norte, né? Isso. E aí, quando foi na época de estudar, eu vim para cá. Aí vim para cá com 17 anos, fui vestibular, passei e fiquei
já morando aqui desde então. E aí eu comecei na habitação, como você falou, né? E comecei, assim que eu passei em 85, acho que em 87, 88 no máximo, eu já era estagiário da habitacional. Eu já estava em obras, então já comecei a me apaixonar. A habitacional, ela estava só com a parte de mercado imobiliário ou ela já atuava com indústria? Eu sei que ela teve uma... Ela trabalhava... A primeira obra que foi contratada tinha um incorporador chamado Inocop, parece que era Inocop Base o nome. E a gente construiu o condomínio Villas de Portugal, na Maranhão. Sim. Ali foram 280 apartamentos, se não me engano foram 21 blocos de 4 pavimentos, onde começou a primeira obra mural. Obra o quê? Mural, que você... Então, a gente construiu o bloco na obra. A gente trazia a planta de fabricação do insumo bloco na obra. A gente construía na obra, os pilares os blocos eram especiais, né? Eram os blocos de concreto, né? Concreto, mas utilizava mais o pó de pedra, né? Era o pó de pedra com cimento, bem dosado. Sim. Fazia rompimento dos corpos, fazia corpo de prova, fazia rompimento. E a construção era o seguinte, você tinha os corpos que esses blocos eles eram assentados e você passava ferragem por dentro deles, que eram grauteados posteriormente. E depois a gente batia uma laje e fazia os travasentos. Construção mural. Antigamente chamava de construção mural. Hoje chama de alvenaria estrutural. Alvenaria estrutural. Mas antigamente era construção mural, que você construía em cima da estrutura da parede, você ia grauteando os cantos e onde precisava. Isso. Em algum local precisava de uma viga. Aí tinha muito pouco, né? Mas a depender da arquitetura do prédio, você poderia colocar uma viga que era apoiada em cima dessa parede também. Perfeito. Não tinha pilares, os pilares eram internos. Como os vãos eram não tão grandes, né? Então cabia a laje fazendo esse apoio em cima da alvenaria e um cintamento em cima. Era basicamente assim? Isso, a gente trabalhava com a viga, tinha a viga U e viga J. Certo. A viga U era de meia, a viga J era dos bordos. Os bordos para você ter a laje encaixada ali. Que a parte da viga U já servia como forma. Perfeito. Então o concreto vinha aqui e tua parte ela já servia de limitante ali da borda da laje. Caramba. Em 1990 para 91, isso. Era você estagiário nessa obra? Não, já era engenheiro, me formei em 90. Era engenheiro já. Na época a gente lá eram, acho que uns 8 ou 10 engenheiros, eu fui na época que... Só nessa obra? Não, na habitacional como um todo, né? Mas não poderia contratar todos, então eles escolheram alguns e foi quando eu entrei na habitacional. Foi justamente nessa época. E de lá para cá, da Avenida Maranhão, o que é que você andou construindo aqui por Rapaz, e como diz que o bom filho a casa torna, né? Eu trabalhei em outra empresa e construí o Hospital Zona Norte, o Nestor Piva, em frente à Vila de Portugal. Aí na Mara fizemos isso também. É mesmo, de uma obra você via outra. E depois, pouco tempo depois também, eu comecei numa empresa de projetos. CPL. Então, fui projetista, a CPL, fui projetista da parte de pavimentação e drenagem. Aí foi quando eu fiz, era eu e um dos engenheiros, que era sócio, e eu fiz o projeto de metade do Santos Dumont, era o maior bairro que nós tínhamos na época, né? Aí a gente fez o projeto de pavimentação e drenagem, de metade do Santos Dumont, fizemos muitos projetos. Já com um bairro urbanizado, né? Não, para urbanizar. É mesmo? Era para urbanizar na época. Uma parte era urbanizada, a outra não. Então a gente fazia o projeto da pavimentação e da drenagem. Sim. Né? Tinha muitas ruas abertas, mas tudo em solo natural, ou então com uma pequena... algum material que foi incorporado lá para poder dar uma sustentação, uma base, né? O famoso, aquele esgoto pela sarjeta. Cascalho, né? O esgoto correndo ali pelas laterais, pelas linhas d'água. É uma realidade que hoje já mudou muito, né? Assim, da minha época. Eu morei ali naquela região não do Santos Dumont. Eu morei no Siqueira Campos. E me lembro que você não tinha realmente a coleta e tratamento de esgoto, né? Isso. Efetivamente, você tinha ali, no máximo, uma drenagem e o esgoto corria a céu aberto, né? Isso é mais difícil hoje de você ver, dependendo da região que você vá. É mais difícil de você encontrar, né? Exato. E com relação a esses projetos, foi uma experiência que você... Excelente. A gente estava comentando aqui antes de começar. A gente pegou a empresa que eu trabalhava, que era a CPL, ele pegou para fazer um loteamento na Paraíba. Enorme, diversas casas, loteamento de casas. Só que o terreno era muito acidentado. E eu, rapaz, cheguei conversando com esse colega lá, rapaz, tinha um cruzamento entre duas vias, que a gente podia fazer assim, vamos fazer um fechamento de dois perfis,
Certo. Né, de 2 grades de vias, a gente podia forçar. Aí foi quando eu disse, rapaz, foi a primeira e última vez que eu usei derivada para encontrar o encontro de 2 pontos nesse cara. Você estava brincando isso aí. Eu utilizei uma vez na vida. Usou, né? Eu usei uma derivada. Não foram muitas, né? Não, só foi essa vez. Até. Mas tem muitas, né? Tem muita. E meu lado também, prática. como eu até disse, eu também sou professor, né? Hoje, eu fui professor do Estado durante 33 anos. Eu comecei justamente em 86 e quando foi em fevereiro desse ano eu completei 33 anos em sala de aula. O homem se aposenta com 30 anos em sala de aula. Como eu não tinha idade, tive que passar mais 3. Hoje eu sou aposentado como professor do Estado também. Então sempre gostei muito de matemática, é uma área que eu adoro. Adorava a parte, quando eu fazia parte dessas matérias lá na universidade. E por isso que eu gosto da parte de projetos, né? Porque todo projetista, todo projeto que você vai fazer, ele se mexe muito com a parte aritmética, a parte de cálculo, a parte de matemática. Principalmente também, né? A informática, eu gosto muito de informática também. Sempre gostei muito da parte de informática também. Então, foi se atualizando com a chegada dessas tecnologias? Sim. Eu estava comentando até com o nosso colega que está aqui também, nos filmando, que eu sou da época de ICC, Introdução à Ciência da Computação, onde quando a gente fazia um programa, vinha uns cartões de letterias perfurados. Aquilo ali era o... Isso eu não peguei, não. Eu peguei o mimeógrafo. Mas essa tecnologia que você falou... Eu tive um mimeógrafo que eu fazia teste no mimeógrafo. Eu passava os testes no mimeógrafo. Eu passava... Com álcoolzinho, aquele cheiro. Álcool. Eu lembro que no início da faculdade de engenharia, eu cursei ela em 2009, o início, ele tinha a linguagem de programação, já um pouco mais avançada do que essa que você sinalizou aí da ICC. Deveria ser o BASIC, né? Era, exatamente. E você tinha já a necessidade de entender o funcionamento do software, que é basicamente uma condição numérica, né, que ele trabalha nas suas contas. E você utilizou isso em que momento da sua academia, essa parte de computação foi? Sempre, rapaz. Eu sempre, inclusive, na época dos projetos, eu começava a ver os softwares que tinha. Eu sempre gostei muito, quando eu conversava muito com pessoas que já faziam os projetos. Quando eu comecei a projetar, a parte de pavimentação e drenagem era na mão, na munheca mesmo, né? Mal a gente usava nem Excel não tinha na época, tinha um outro programazinho. E as impressoras não eram como hoje, né? As impressoras eram aquelas impressoras matriciais, chamavam, né? Matriciais, aquela Isso, justamente. Então, a gente fazia os cálculos todos na mão. Era coisa demorada, né? A gente tinha alguns, assim, alguns ápicos, algumas tabelas, mas o cálculo era na mão, era manual, era na calculadora mesmo, era na HPzinha que a gente tinha. Chama na unha, né? Na unha, era na unha mesmo. Você, depois de ter essa experiência, a gente observa aqui, através do seu histórico, que você ingressou para a parte pública, né, em órgãos de fiscalização e de acompanhamento de obras, né? Isso, eu fui convidado na época a trabalhar. Eu trabalhei na Prefeitura de Aracaju, né? Trabalhei na Imurb. Eu fui gerente de obras públicas também, fui fiscal também, fui assessor da diretoria técnica, depois assessor da presidência, e a gente começou a fiscalizar obras, a verificar, procurar recursos em fora também. A gente trabalhou nessa parte de fazer os planos de trabalho, né, para poder captar recursos em Brasília. Então a gente pegava um projeto, mandava para Brasília para poder esse dinheiro chegar. Para justificar a chegada do recurso e fazer buscar o acompanhamento desse recurso, porque geralmente, se não fizer isso, o recurso volta. Né? Nesse caso era buscar mesmo, não tinha um recurso. A gente preparava, fazia o plano de trabalho, dizia para que era, o que você está fazendo. Vamos fazer, por exemplo, a infraestrutura de determinado bairro que estava precisando. Aí você mandava a topografia em campo, fazia um projeto, verificava, fazia não era um executivo, era um projeto básico. Em cima desse projeto básico, você lançava ali uns valores, né, daquele projeto básico, fazia um orçamento global e mandava, solicitava, vai gastar aqui, botava um valor sempre a mais. Por quê? Porque se você não botar um valor a mais, a depender do tempo que esse projeto volte... O próprio aumento de preços consegue consumir um pouco dessa sua margem para você ter uma assertividade, né? E além do que, tem sempre um pequenos detalhes que no projeto executivo aparecem que você não estava preparado, né? Exato, os imprevistos, né? Os imprevistozinhos, vai precisar fazer o quê, como, você tem que arcar muitas vezes com a parte também, já pensar, mas sempre aparece algum detalhezinho a mais, por exemplo, na parte ambiental, para você obedecer a parte de engenharia, mas também não ferir a legislação. A legislação ambiental.
Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava conversando com o meu sócio hoje de tarde, o Rodrigo, que não pôde participar dessa gravação. E ele falou assim, Bira eu não conheço. Quem é o Bira? Eu falei, Bira é um grande amigo. A gente se encontra muito nos finais de semana nas farras de família. E uma coisa que me marcou muito foi que você era engenheiro no setor de engenharia da igreja. Né? Sim, sim. E eu, quando falei isso para ele, em determinada igreja, e ele falou assim, tem esse tipo de serviço? Eu disse, rapaz, veja, preste bem atenção. Pela quantidade de templos, pela quantidade de imóveis que precisam ser feitos manutenções, se você não tiver alguém capacitado para tomar decisões, isso é uma válvula de dinheiro sendo desperdiçado, né? Porque você precisa ter um controle do que é que está sendo feito e empregar bem aquele recurso. E essa é a importância da engenharia, por exemplo, num setor como esse que não tem imediatamente a ótica de ter a ver, mas tem tudo a ver. Não é isso? Claro, e outra coisa, você falou da parte só de manutenção e na parte de construção, perfeito, acompanhamento de obra, porque onde eu trabalhei, elas construíram, elas começam primeiro alugando, depois chega o terreno, eles compram um terreno e partem para a construção. Então você tem arquitetos que vão fazer o projeto. Que geralmente são arquitetos que já têm o know-how ali daquela... Mas não são contratados também. Então, são do próprio setor, né? Do próprio setor, da própria igreja. Da própria igreja. Aí depois essa igreja faz uma licitação com algumas empresas. Ou seja, levanta os documentos, elabora um edital interno, né? E essas empresas elas dão os seus preços, né? Os orçamentos para fazer. Faz uma tomada, né? Uma tomada de preço. Aí ganha uma dessas empresas, né? E quando vai executar a obra, esse engenheiro, que no caso, quando eu fui contratado mesmo, era para a construção de uma igreja aqui também. Essa parte também de manutenção também era com a gente, mas também o principal motivo era porque ia construir uma igreja também. Exato, é porque a manutenção, quando você faz uma boa edificação, quando você constrói bem, de acordo com os projetos, a tendência é que você tenha uma manutenção mais controlável, não é isso? E segurança. Isso, além do que, é uma condição que geralmente fica com a operação. É, né? Porque são prédios... Geralmente, quando vocês escolhem algumas coisas, alguns locais para eles atuarem, né, como igreja, geralmente são o quê? Prédios... galpões antigos, grandes vãos, né? Com grandes vãos, são cinemas que já não são mais, que não eram mais cinemas. É que hoje em dia o cinema está muito mas menos... já teve casos de cinemas também. E aí ocorre o quê? Ocorre que se você não fizer uma inspeção bem feita, pode ter um acidente, pode cair, ocorreu já, né? Como assim, já ocorreram em outros locais do Brasil. Eu já observei, teve uma repercussão, inclusive, acho que foi no Sudeste, de uma condição onde teve um grande vão desse veio a... E aí você tem essa parte. Então, a gente tem a responsabilidade, você tem que tirar todas as licenças. Você, por exemplo, vai se implantar. Antigamente, teve problemas com questão de incêndio. Por que incêndio? Porque aí vamos... Aglomeração, né? Pessoas. Não, mas o problema não era esse. Era o seguinte, você tem um determinado local. Foi feito um galpão. Aí você transforma numa igreja. Aí começa você quer fazer a climatização do ambiente. Instalação. Aí começa a só botar ar-condicionado. Aí você não faz um projeto que tenha um cabeamento correto, você não coloca os disjuntores, não faz um circuito único para cada ar-condicionado, e ocorre o quê? Ocorre a sobretensão, a sobrecarga, e acaba tendo problema até de incêndios. Então, tudo isso a gente tinha que estar olhando. Na nossa ótica, assim, numa ótica mais técnica, é trivial esse cuidado. Claro. Mas, assim, para uma condição mais de instituição, é necessário acompanhamento técnico para evitar que você tenha esse tipo de surpresa negativa, né? E lhe digo mais, rapaz, esse setor que eu trabalhava, às vezes, a gente saía, não era só, era o Brasil todo. Eu saía daqui para ter reuniões em São Paulo. E fiscalizava obras em outros locais também? Não, era só para poder, as mensagens que eram passadas, as reuniões, né? Hoje não, hoje está mais fácil. Hoje você tem as videoconferências, mas antigamente, quando eu trabalhava lá ainda, a gente saía daqui para ter reunião com todos os engenheiros e arquitetos do Brasil. Para alinhar a linguagem, às vezes, né? Para poder todo mundo estar falando a mesma... Aconteceu isso, não pode acontecer. Já aconteceu em tal local, que sirva de exemplo para todo mundo. Não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo. Fiquem ligados nas licenças tais e tais. Vamos ver a parte de acústica da igreja para não estar incomodando os vizinhos. Então, se prepara a se pensar em tudo. Quando você tem... Telhado, um problema de grandes vãos, telhados.
chuva que faz, de repente, um desconforto acústico, né? Não só acústico, o problema é que geralmente, como eu falo, galpões antigos, grandes problemas são nós temos problemas com telhado, né? Telhado É o calcanhar. a manutenção, né? a manutenção tem que ser pesada. Perfeito. Doutor Bira, me fale mais um pouco sobre quando o tema do podcast é versatilidade de um engenheiro civil. E Bira é o exemplo disso porque a gente já falou aqui. Vamos lá, recapitulando aqui. Enquanto estagiário, um dos pioneiros na técnica de alvenaria estrutural. Naquela época, foi em 89, a gente começou. Era bom a gente parar de falar de data, né? A gente está falando desses anos aí, o pessoal está fazendo conta por aí. Pessoal, só um detalhe, já que você tocou no assunto, nessa época, a gente estava começando a montar ainda, ou seja, nessas épocas que eu estava lá como estagiário e depois passei lá como engenheiro, o pessoal ainda queimava a lata na obra, ou seja, ele fazia o almoço lá, na obra. Queimava a lata que você fala cozinhava no fogo. Cozinhava, ele arranjava uns pedaços de madeira, isso em toda a obra que existia. Isso era uma coisa. Depois foi que passou a dar o almoço, o café da manhã, mas tinha casa antes que... Foi a evolução da segurança no trabalho. Segurança no trabalho também. Eu lembro, um contemporâneo que, no caso, trabalhou com você e trabalhou comigo na mesma empresa, na Habitacional, Benedito, engenheiro. Ele me mostrou uma foto uma vez de uma escavação no campo, de que a gente não conseguia entender aquilo como uma obra de construtora, porque era nitidamente uma despreocupação com a segurança. Ele falou, olha que registro interessante. E a gente, na oportunidade, trabalhando numa obra industrial, que você sabe que requer uma série de medidas de segurança, né? Então, ele estava mostrando uma coisa que tinha acontecido há muitos anos atrás. Era uma vala, onde os trabalhadores estavam dentro, de camisa regata, de shorts, de havaianas, e trabalhando. Não é adequado. Mas na época era comum. Embora estivesse errado, mas era mais comum. Hoje em dia as já normativas... Já é dali pra uma praia, né? Oi? Já é dali pra uma prainha e tal. Estavam aptos. Hoje em dia você tem normativas mais rígidas e uma fiscalização mais presente, né? Isso. Nas obras. A gente estava recapitulando... A versatilidade. Então a gente já falou de alvenaria estrutural no início, falou de projeto, falou da atuação do engenheiro enquanto fiscal. Sim. Na parte pública. Agora a gente estava falando sobre a prestação de serviço para entidades, como, por exemplo, a igreja, né? Isso. E você agora tinha me dito que estava trabalhando com a parte de urbanização e a parte de iluminação. Hoje eu estou só na parte de iluminação. Iluminação pública. Funciona essa sua ótica? Porque é um pezinho da engenharia... Também tem uma condição ali da elétrica tá bem associada, né? Na realidade foi o seguinte, foi um convite, né? Fui convidado para participar da PPP de iluminação pública, né? Da PPP de iluminação, PPP? Parceria público-privada, na época da modelagem, para dar informações sobre Aracaju. O cadastro das luminárias de Aracaju, quantas lâmpadas tem, quantos pontos de luz tem. Então, qual a diferença de luminárias e pontos de luz? Qual o impacto de realizar qualquer tipo de ajuste, né? Não, é muito mais. A modelagem foi muito maior. Foi uma empresa contratada através da Caixa Econômica Federal e que essa empresa começou a fazer a modelagem da PPP. Nós passamos 2 anos só fazendo essa modelagem. Isso foi recente? Tem. Nós começamos... A PPP começou... E o ano passado, ela foi licitada em 2020. Então, a gente começou em 2018. Perfeito. A gente começou em 2018, não começou em 2019. Eu lembro que está acontecendo, inclusive, umas mudanças, né? Nós estamos modernizando. Chama-se modernização. O termo que nós estamos usando, né? É porque depois que a gente vai aprendendo, trabalhando, né? Na realidade, isso é mais para um engenheiro eletricista, né? Mas como a gente também está na área, como você vai, a versatilidade. Aí... Mas com especialização, o civil compete a ele também, né? Um pouco, tem até um certo momento. Uma limitação de carga. Mas na realidade eu fui por causa da PPP. E como eu já estava lá, eu comecei então a participar desse tipo dessas informações. Então, a gente começou a dar informações sobre Aracaju, sobre o crescimento, quais são as áreas que mais podem crescer, que é essa área de cá, que o resto. Hoje Aracaju só tem o quê? Só tem a zona de expansão, não tem mais nada. E a Grande Aracaju, né? Não tem Grande Aracaju.
Tem, homem. É o Grande Aracaju, não é Não, Aracaju. Grande Aracaju são as cidades Não, metropolitanas. veja, nós estamos assim, falando do município de Aracaju. Não que sejamos uma metrópole ainda, mas Aracaju, não tem muito. Só tem zona Não, de só expansão. tem a zona de expansão, se você tem zona de pensar assim, né? Por exemplo, se você chega para o lado da Barra, não tem, só já está no Rio. Você chega para Socorro, também não tem mais nada. Né? Até porque já não é mais Aracaju, né? É isso que eu estou dizendo. Você chega em Socorro, não tem mais espaço. E São Cristóvão também imprensa por aqui. Aí só tem a zona de expansão hoje. Então, a gente tem que fazer o quê? Qual seria o crescimento? Então, eles nessa modelagem da PPP, do Parque de IP, o Parque de Iluminação Pública de Aracaju. Então, isso foi analisado onde vai crescer, como é que se cresce, a quantidade de postes que poderiam crescer durante tantos anos, o tipo de luminária, a potência das luminárias, a parte de Economia e eficiência, né? Que é foi analisado. Mas eu falo assim, para você fazer isso, não é uma coisa assim tão rápida. Mesmo tendo duas empresas, existe uma empresa só da parte jurídica que foi contratada também para ver os impactos, né? Porque essa opção, que é uma PPP, ela tem um doutrinamento jurídico diferenciado. Não é igual a uma licitação comum. Ela tem diferenças, né? Então, ela tem coisas exclusivas deles. Então, a gente participou disso aí. Para mim, foi uma nova experiência e achei bastante interessante. Inclusive, eu fui para São Paulo, participei de alguns eventos lá de PPPs para poder entender, inclusive eventos pela Caixa Econômica Federal. E também de uma dessas idas que foi a São Paulo, a gente fez um curso lá de um programa que eu acho muito bom, que hoje ele é utilizado na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também. E inclusive é muito bom porque ele é gratuito. Certo? Perfeito, o Dialux. Então, com o Dialux você consegue fazer projetos de vias, projetos de iluminação pública, né? Consegue fazer projetos de áreas internas, consegue fazer projetos no caso de parques e jardins. Então, com isso a gente começa a entender um pouco melhor como é que funciona essa questão de fazer um projeto luminotécnico hoje. Ele é bem diferenciado e é bem... E tem que atender a certas normativas, como você tinha já citado anteriormente, né? Isso. Além de condições de eficiência, para você conseguir ter ali um resultado favorável que justifique você fazer uma troca de tantas luminárias, né? Que é o que tem ocorrido. Tem outras condições... Qual vai ser a benfeitoria disso? Né? Qual é a vantagem disso? Qual a vantagem disso? Além de você ter uma luz fria, uma luz, né, com um tempo até de queimar, de duração das luminárias maior, você ainda tem um custo-benefício, né? Que você paga pela potência. Então, você consegue ter uma luminosidade igual a que você tinha com uma potência bem menor. O consumo menor... por exemplo, a gente paga... A nossa conta de energia, ela é paga pela potência. Certo. Quilowatt-hora. Sim. Certo? Quanto você consome, né? O quanto você consome. Na sua casa também, na nossa casa também. Quilowatt-hora. A mesma condição é a iluminação pública. Então, tu imagina que eu tenho um exemplo, assim... A grosso modo. A grosso modo. Porque quando você vai calcular fazer um projeto luminotécnico, vai calcular uma luminária para uma via, você leva em consideração a largura da via, a largura dos passeios, a distância do poste ao meio-fio, o comprimento do braço, a altura que essa luminária... Então, veja quantos parâmetros você tem para poder fazer um cálculo. Então, você não faz... Hoje, lá que a gente está na frente dessa área lá, para você ter ideia, hoje nós temos projetos de todas as ruas de Aracaju. Não é uma coisa que fala, essa rua é parecida com aquela, eu faço do mesmo jeito. Não. Cada poste foi estudado. Cada via tem um projeto para ela. É verificado o que vai passar. Entendi. Certo? E além de outras condições, como você já citou anteriormente, né? Ambiental, por exemplo. Em determinados pontos você tem que ter luminárias que se encaixem melhor em determinado ambiente para evitar... A orla é um exemplo, né? Nós temos a questão das tartarugas. Então, para evitar essa poluição, né? Que gera e que transforma ali o meio ambiente. Tem esse tipo de análise também? Tem também. Muito bem. Outra coisa que eu não falei, você tem a classificação da via. Então você tem vias para isso. Essa classificação é a classificação viária, que serve não só para parte de iluminação. Por exemplo, eu vou fazer um projeto de pavimentação de uma rua de Aracaju. Eu tenho que classificar aquela via. Vai ser uma via V1, V2, V3, V4 ou V5. Isso de acordo com a utilização, de acordo com o fluxo, de acordo com o tipo de carro, de tráfego. De tráfego. Se é uma rua que... Inclusive, eu posso ter uma rua que ela seja uma rua, por exemplo, V4, a via, a pista de rolamento, seja V4, mas que o passeio seja um P3. Por quê? É uma rua que passa muita gente. E Entendi. Passa menos carro, mas passa muita gente pelos passeios. Então, preciso você classificar classificar tanto a rua quanto o passeio. Perfeito.
Vamos lá, repare, tem outra vertente, outra faceta da engenharia que eu tenho certeza que você trata também, que é a parte de ser também um caba psicólogo. Como você é um caba de várias facetas, então você já passou por, naturalmente, canteiro. Muitos. Escritório, onde projetava. Sim. Órgão público. E aí em suas diversas ramificações lá dentro, né? E você precisa saber exatamente como trabalhar da melhor forma e conseguir obter seus bons resultados dentro da técnica, claro. Mas o canteiro, na minha ótica, é onde você tem o maior desafio. O canteiro de obra, quando você tem a condição de você tratar com o trabalhador diretamente. Isso. Ou mesmo que através de algum tipo de imediato, como um mestre de obras, ou um encarregado, ou um frenteiro, né, como a gente às vezes chama, uma pessoa um pouco mais à frente do serviço. Como é que você conduz isso aí dentro da sua experiência aí? Como é que foram essas experiências de obra? Um amigo meu uma vez me disse, logo no começo, quando eu estava me formando, e depois de alguns anos eu entendi que quem faz um curso de engenharia, ele leva junto o curso de administração também, porque você tem que fazer a parte da engenharia e administrar a obra. Obra que dá prejuízo não serve para o dono da empresa. Então você e principalmente se você for dono da empresa também, aí é que gera um problema sério. Então eu conseguia levar sempre da melhor forma possível, pessoal. Sendo educado, tratando todo mundo bem, agora tendo aquele momento de dizer, olha, nós temos aqui que resolver isso, o prazo é esse. E chamar a pessoa para você. Você tem que trazer as pessoas de frente. Como aliados, né? Como aliados, né? Ó, isso aqui, doutor, mas aqui... Aí chegava um, doutor, mas aqui... Não, tenha calma, a gente vai resolver. Não vamos partir para esse tipo de coisa. Você não pode ser nem tanto, nem tão pouco. Tem que ter um meio termo. Tem que ter um alinhamento de cobrança dura. Isto. Porém, com a habilidade de ter aquela linha tênue ali do respeito sendo sempre mantida, né? Para que não venha de lá para cá algo desrespeitoso e que naturalmente não pode ir daqui para lá. E às vezes até vem. Contar uma história rapidinha aqui, só para ter ideia. Eu cheguei numa determinada obra, eu caí de paraquedas nessa obra, me lembro. E tinha um caba lá, um pedreiro, ele estava super irritado, teve um problema no PIS dele, que ele tinha que ter recebido, não recebeu, estava insatisfeito. Passava com a colher pendurada nas costas, perguntava se não tinha nem mestre, nem engenheiro na obra. Rapaz, aí chamei o pessoal, por que houve com esse rapaz que ele está assim? Entendeu o histórico primeiro, né? Para entender o histórico. Ele não, está assim por causa disso. Resultado, eu consegui trazer ele deixei ele, para fazer umas 2 vezes, depois chamei ele para conversar, depois ele reclamou porque não teve produção, depois, você quer trabalhar? Eu disse, quero. Então vamos fazer o seguinte, eu estou chegando aqui agora, seu problema eu vou tentar resolver da melhor forma possível, mas agora eu preciso da sua colaboração também. Aí eu sei que eu consegui, botei ele, olha, se você... Aí o cara, um excelente assentador de pastilha, a gente estava precisando justamente de um assentador de pastilha, eu fiz um teste com ele, o cara desenvolveu uma produção boa. Resumindo, no final eu fui convidado por ele para ir na festa de aniversário dele na Muçuca, em Laranjeiras. Perfeito. Por quê? Consideração. Ele me considerou tanto, consegui resolver o problema dele. Agora, se você também for extrapolar, meu amigo, aí você não consegue trazer esse pessoal para perto de você. E essa sensibilidade de você... Eu faço um comparativo com artistas artesãos. Sim. Quando você tem, até mesmo da classificação de pedreiro, né? Você tem diversos profissionais e cada um deles tem uma habilidade que se destaca. Então tem um cara que vai ser bom e que vai ser mais para aquele serviço mais bruto, escavação, fazer concreto, né? Ele vai ser um cara mais tocador naquele sentido. Tem um cara que é mais minucioso com assentamento de cerâmica, de bloco cerâmico ou bloco de concreto, alvenaria. Tem outro cabo que, se você colocar no revestimento, você perde o revestimento. Mas tem aquele cabo, como você sinalizou, né? A percepção de um profissional que consiga se encaixar bem nos acabamentos. Porque o exemplo maior disso são os fachadeiros que a gente chamava antigamente, né? Não sei como é que chamou, né? Fachadeiro, fachadeiro, porque hoje você tem um fachadeiro e você tem um cara que é fachadeiro, você deve ter... E dos prédios, né? Sim. E hoje um que sobressai bastante é o cabo que assenta porcelanato, né? O pedreiro que assenta porcelanato, ele hoje... Exatamente. Ele o acabamento na obra, ele tem essa... É a coisa que você vê, né? Embora você tenha ali toda a importância de ter feito uma fundação, de ter feito uma estrutura na melhor condição possível, respeitando o cobrimento, respeitando tudo, mas o que vai aparecer no final das contas é o trabalho do pintor, né? É o trabalho do azulejista, do pedreiro,
que lhe dá essa condição do aspecto visual, né? Isso. Então, esses caras e são difíceis. Eu não sei se você está percebendo isso, eu não sei se você está muito, como você me falou, você está um pouco mais afastado do canteiro. Hoje eu estou mais né? na parte de fiscalização, e como às vezes tem colegas que estão no termo na área, como ele já sabe que eu fiz projetos, então às vezes me procuram. Pai, vamos dar uma olhadinha aqui nessa obra, que eu estou achando que essa subbase, essa base... E mesmo eu trabalhando agora na parte de iluminação, de vez em quando a gente faz projetos também, projeto de recapamento asfáltico, aí aparece para fazer alguma coisa. Aí tem a experiência de fiscalizar também, ou de dar uma consulta, né? Uma consultoria ali para... Sempre precisa de algum... O que você acha? Uma opinião, né? Tá com esse problema de engenharia, já passou por uma coisa, já resolvemos assim, assado. Os cases, né? Aí a gente senta e sempre dá essa... O que eu tenho observado, e evidentemente que eu vou falar sobre o mercado que eu atuo, né? Eu tenho observado que esses bons profissionais de acabamento, eles têm se tornado mais raros. É como se os profissionais estivessem envelhecendo e não na mesma velocidade estão sendo substituídos. Eles não têm deixado esse legado para os novos profissionais, porque geralmente na construção civil você começa como sendo um ajudante, você passa a ser um ajudante prático, depois você passa a ser meio oficial, até que você se classifica como profissional. Não é isso? Isso. E eu tenho observado, e é lamentável, e também tem outro ponto que é vantajoso. A gente tem tido dificuldade em encontrar bons profissionais para determinados serviços. Tem um detalhe aí, eu acho que você deve implementar. Se você procurar um assentador de porcelanato hoje, você vai encontrar vários, mas não de carteira assinada. Ele prefere trabalhar para ele. Ele não pode querer, porque eu posso fazer até um comparativo aqui. A gente fez uma consulta e como esses caras eles têm essa mão de obra e eles se conhecem, eles formam ali um consórciozinho entre eles para poder trazer o outro para fazer esse serviço, porque um confia no outro nessa prestação. Isso. E tem uma precificação diferenciada. É diferenciada, então não justifica ele ir para uma carteira assinada, porque ele consegue rentabilizar muito mais numa condição de empreitada por obra. Exato. Ou até obras particulares, né? Ou até obras que ele pegue, né? Então eu tenho visto isso. Agora, em contrapartida, qual é o ponto que eu observo? É que quanto mais você perde essa manufatura, mais ficam evidentes os processos tecnológicos, né? Ou seja, se você diminui a oferta de pessoas que trabalham com alvenaria, você vê a estrutura metálica surgindo de forma mais evidente, os fechamentos com painéis cimentícios também, steel frame, você observa também essa velocidade na obra sendo trazida. É a industrialização, efetivamente é a industrialização da obra. Isso se repercute nas normas, né? Se repercute nos projetos e se repercute no campo. É uma coisa que eu tenho observado. Não sei se você, mesmo estando um pouco mais afastado da condição de obra, mas é uma coisa que você vivencia, né? Conversa com todo mundo. Você tem visto isso? Teve um tempo, alguns anos, eu consegui... A gente fez, deu um apoio também numa parte de um projeto, onde a gente teve um projeto da parte de pavimentação e drenagem, que a gente fez. Aí depois desse projeto era para a construção de uma fábrica de tecido. Então era enorme. Sim, uma planta industrial, geralmente. Era um galpão enorme. E você tem ideia, dentro da fábrica tinha um canal. Um canal que eu acho que era 2 por 1. Só para drenagem da planta. Drenagem não de água. Drenagem mas de um pó. Que ele tinha que lançar, porque na fábrica de tecido tem uma questão de muito pó e nas máquinas é ruim para o ser humano. Eu sei que então onde é que foi? Então eu trabalhei na parte de projeto, trabalhei na execução das vias e da implantação. Todo. Depois ainda ficamos lá na parte da implantação que ela foi em estrutura metálica. Né? E depois fechamos e fabricávamos também o bloco na obra e também assentávamos o bloco, que era o fechamento. O fechamento não foi em steel deck, tem a laje steel deck também, teve laje steel deck. A quantidade de tecnologia? Não, foi uma coisa assim. Eu lembro que, assim... pois não. Ele praticamente resumiu todos os episódios que a gente gravou em uma obra só. Né? Uma obra só.
E ocorre. Eu lembro que quando eu fui fazer meu estágio, eu estagiei na empresa que você também estagiou. Você foi estagiário da habitacional, né? Fui. Coincidentemente, eu também fui estagiário na habitacional. E a gente tinha uma obra de condomínio, que era um condomínio que até tem poucos aqui em Aracaju, acho que só tem esse na realidade, que você tem prédio e casas no mesmo condomínio. Sim. E na oportunidade, nesse condomínio, eu estava numa idade onde você tinha todas as etapas. Tinha uma torre em acabamento, uma torre com reboco de fachada, uma outra torre com os rebocos internos e as instalações internas, e uma outra torre na parte de alvenaria ainda. Então, em uma obra, eu tinha uma torre em cada etapa. E como tinham várias unidades independentes de casa, também existiam várias casas em determinadas idades. Tanto casa em manutenção, porque as pessoas já tinham recebido a casa e já tinham apresentado algumas patologias, e como a construtora estava dentro, ela já tratava, né? Já tratava. E voltando, todas as etapas que você puder imaginar, de telhado, de impermeabilização, de fundação, de alvenaria, de acabamento de instalação. Então, em uma obra só, se você, que é uma limitação às vezes que eu observo, se você inicia seu estágio muito tardiamente na sua carreira acadêmica, você acaba não vendo todas as coisas que você conseguiria ver em um estágio longo. Isso. Porque às vezes o cara que fica num escritório, ele não tem a noção do que é a obra. E se ele passou pouco tempo no escritório, ele não vai ter a oportunidade de repente dizer assim, rapaz, eu quero agora conhecer esse setor, essa faceta, eu quero agora conseguir... É uma das coisas que eu até questiono um pouco, eu acho que na própria universidade a gente deveria fazer mais visitas desse tipo. Vamos pegar e fazer uma fundação. Qual fundação? Vamos escolher, vamos fazer uma de fundação direta, uma estaca rotativa, né? Eu tive uma construção, para você ter ideia, incrível, só tem uma avenida, né? E do lado de cá eu construí um colégio, onde pegaram 132 estacas, está aqui entre 5 e 6 metros, mas foram 132, só tinha terra primeiro e segundo. Do outro lado, um prédio de 12 pavimentos que fez com sapata. A diferença porque aqui passava um canal, então essa parte aqui era um terreno mais ruim. Já o lado de cá era areia. Aí ele só fez o quê? Acho que fez uma melhoria só no terreno, escavou, fez uma melhoria e levantou um prédio de 12 pavimentos com sapatas. E do lado de cá... um prédiozinho bem comprido, distribuído e 132 estacas. Pois é, você tem ideia. A engenharia é surpreendente. A minha primeira obra como engenheiro, Bira, só compartilhando um pouco aqui também, foi uma obra industrial. E eu costumo dizer que depois de uma obra industrial, dificilmente você se assusta com alguma outra coisa na engenharia, porque os volumes são grandes, as peças são robustas, né? Então eu me lembro que quando eu cheguei, era o caminhão betoneira encostado na estaca, a estaca tinha 1,20 m de diâmetro, por 20 metros de profundidade para fazer silo de cimento, silo de farinha, silo de clinker. Então, quando eu olhei para aquilo ali, eu disse, meu Deus do céu, não é usual. Assim, é usual para quem está na condição estrutural, mas quem trabalha com um projeto residencial de prédios mais um pouquinho, dependendo do solo, mas não é usual. Então, são dimensões que me assustaram. No começo, eu olhava assim e falava, meu Deus do céu. E a gente ia vendo isso e rapidamente você se adapta, rapidamente você já se acostuma, rapidamente nada lhe assusta, né? Porque você tem que ter essa versatilidade, que é uma das palavras que a gente mais disse aqui. Tem trend topics aqui das palavras que a gente disse. Eu parei de falar perfeito, né? Porque antes eu falava muito perfeito. Falou, né? Não. Hoje falei umas 2 vezes. É porque eu falo, quando eu percebo que eu estou falando, eu já mesmo... pouco. Mas o trend topics é versatilidade. Perfeito. Doutor, como é que está o nosso tempo aí, doutor Andrei? Tá tranquilo. Tranquilo é uma palavra forte, mas um pouquinho. Tá tranquilo. Um exemplo que você falou... Dá um corte. Dá um corte, vamos nessa. Vamos lá. Nossa versatilidade, quando eu construí o Nestor Pio, que você perguntou, que foi ali na frente, uma das coisas que eu como engenheiro, né, lá tinha uma sala de tirar raio-x. E a especificação não estava muito boa. É porque você praticamente tem que fazer um bunker, né? É uma condição de proteção de radiação. Foi quando a gente viu lá, eu fui, para você ter ideia, eu muito curioso, aí eu fui procurar um físico que tomava conta do setor de radiologia do João Alves. Hoje use. E eu fui lá, conversei com ele, tirei as dúvidas, olhei como é que estava lá no João Alves também,
como é que estava o serviço, como era a porta, porque a porta a gente tinha que colocar chumbo, né? Uma placa de chumbo. Que não é leve, que tem que ser estruturada. Aí eu comecei a pensar, a porta tem que ser estruturada, você não bota 3 trebadiças, nós botamos 5 dobradiças para suportar o peso do chumbo. A espessura da barita que nós tínhamos que colocar na parede, que é reboco, né? É barita. Acho que é barita. Aí a gente tinha que botar em 2 camadas, porque se você fizesse uma camada só, ela ficava caindo, então você tinha que fazer um reboco, dar um cheiro, depois vinha com o outro, que era para dar a espessura necessária para a sala de... Então, veja quanta coisa a gente tem que um engenheiro numa obra construindo tem que fazer, né? Tem que... E essa sua, vamos chamar assim, de desconfiança, né? Você olhou para o projeto e falou, rapaz, eu vou olhar lá, porque depois que executa... Isso, já não tem como a gente voltar atrás mais. Vai ter que quebrar para poder fazer de novo. Então, retrabalho é uma das coisas que mais encarece nossa área, né? Manutenção, retorno por patologia. Isso. Se o cara puder evitar, o cara precisa fazer da melhor forma. E o que você fez é o... Fui procurar, né? Claro que você tinha uma referência, né? Não tinha o Google na época para entrar assim. O Nestor Piva é de que época? Rapaz, já tem um tempinho, sabe? 2000, né? Eu acho que sim. Foi em que construtora? Que Sercol. Sercol, eu lhe digo agora. Que época foi que você teve por lá? 2010. Não, mas você teve uma passagem de 2005. Não, teve antes também. 2005. Foi 2005, então. 2005. 2000 já foi outra coisa. E essa desconfiança é importante, porque assim, a responsabilidade de um engenheiro que está na obra, mesmo que ele receba esse projeto, é de olhar o projeto e entender se há coerência com o que ele pretende executar e a demanda daquela peça. Como você estava projetando uma estrutura que exigia uma contenção ali da radiação, então você faz a observação, né? Tem uma porta. Essa porta é pesada. Onde é que eu vou fixar essa porta? Como é que eu vou garantir que quando essa porta venha e bata, né? Mesmo que... tem que ter essa proteção, a gente tem que ver tudo isso. Outra coisa, por exemplo, a gente... Encaixar no custo, né? Não adianta, eu recebi um projeto, tá pronto, tá bom. Não é assim, pessoal. A gente está numa obra, está no campo, aí tem, no mínimo, dar uma olhada para saber o que você vai fazer. Então, exemplo, teve uma obra que eu fui que eu acho que foi um problema até do software, onde uma determinada viga eu achei que a ferragem não estava coerente. Eu não mudei a ferragem. Isso por quê? Porque você teve uma análise de tudo prévia, né? Sentimento, né? O pessoal, até o patrão brincava, o dono da empresa, né? Para Bira, rapaz, você gosta de estar assim? Não, estou fazendo meu trabalho. Se você conferir na ferragem, sim. É importante, né? Eu não vou concretar, não tem que saber. Vamos supor que o nosso ferreiro lá se atrapalhou, botou ferro de menos ou botou ferro de mais. A responsabilidade vai se ser de quem, né? Se botou ferro demais, a gente está prejuízo. Onera. Se botou ferro de menos, pode prejudicar a estrutura. Então, vamos dar uma conferida. Não custa nada, já estou aqui. Né? Não adianta deixar só com o encarregado. Eu penso assim, né? Eu dou uma olhada, inclusive em projetos. Né? Então, aí eu chamei o projetista, ele disse, não, rapaz, aqui realmente... Aí ele foi rever e realmente tinha ferro que estava na posição trocada. Entendi. A ferragem continua a mesma, só que... às vezes é um posicionamento que o software joga. Foi um posicionamento errado ali. Ou às vezes ele foi fazer... Porque tem software, né? Tem software da parte de cálculo estrutural, que você vem com determinado tipo de ferro, depois muda um pedacinho para outro, e depois você manda unir, transformar num ferro só, com uma bitola do maior, por exemplo. Sim. Aí, nesse momento, o cara ajeitando ali pode ter trocado alguma coisa. No desenho, quando você vai gerar a prancha... Aí, quando eu fui ver a prancha... A gente viu que não batia. Rapaz, isso aqui eu estou achando estranho. Não estou achando que a ferragem é essa, assim. Tá a ferragem correta estava no local errado. Eu pensei dessa forma e realmente estava. Então, é só esses detalhes que a gente tem que se precaver, né? Porque a responsabilidade é grande, pessoal. A gente fala assim... A responsabilidade é só do cabo que assinou. Não, são de todos, né? Mas assim... Mas até que descubra que o erro foi do calculista lá, ou foi do cabo aqui que executou errado, muitas águas rolaram já, né? Então... Xiripoca, como é que fala? Giripoca, chia. A giripoca. Doutor o Biratã, veja, como eu disse, né, é uma alegria receber você. A gente teve um papo muito sério, porque geralmente a nossa conversa ela é muito mais descontraída, por motivos óbvios. Claro. Mas a casa está aberta, assim, sempre que você tiver uma oportunidade, se quiser falar de outro tema, fala assim, Diogo, se eu quero falar sobre um tema, a gente pode sentar e conversar de novo, vai ser uma satisfação muito grande. Hoje, agradecer até a paciência de Bira, que a gente teve alguns entraves tecnológicos. Tranquilo. Mas a gente reverteu aqui tudo.
Espero que a gente consiga trazer um ótimo conteúdo para vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo, considere deixar seu like e se inscrever no canal, certo? Bira, muito obrigado. Valeu, qualquer coisa, tuas ordens. Qualquer novidade também a gente aparece para falar sobre outros temas. Se o pessoal gostar, a gente... Vamos gostar. Vamos preparar um momento com mais descontração. Tranquilo. Vou trazer aqui algumas latas verdes. Aí já comecei a ficar descontraído. Aí. E a gente conversa, trazer mais gente. Chá. O que a gente está buscando, Bira, só como informação sobre o nosso projeto, Bira também é youtuber. Ele tem uns canais aí onde ele demonstra habilidades com sinuca, não é isso? E basicamente, gosto muito. Meu pai, inclusive, era um ótimo jogador. É ainda. É pai, tá vivo, ok, mas não joga mais, né? Tem 88 anos. A gente pretende transmitir ao vivo, né? E a gente já ameaçou umas 2 vezes, não foi, Andrei? Assim, fazer a transmissão. Não conseguimos ainda efetivar, mas o faremos. E eu acho que nesse ao vivo funcionaria bem um formato onde a gente tivesse mais pessoas. Isso. Seria uma sugestão. Que a gente fica trocando ideias. E a coisa vai rolando e a gente vai conversando. Porque o que a gente observa é que quando o papo está esquentando, às vezes a gente começa a ter a necessidade, por limitação até de armazenamento, precisa fazer alguma Vamos fazer a mesa redonda da engenharia. Isso. Nessa mesa redonda aqui, retangular, a gente talvez consiga Eu poderia fazer. até dar uma como sugestão. Hoje tem uma tendência a... Até conversando com um colega, um conhecido, ele me deu uma resposta assim, até meio... como se fosse assim... vou dar um exemplo. Eu penso que eu falei uma coisa e ele interpretou de maneira erroneamente. Ele acha o seguinte, que se todo mundo... Tem que estar todo mundo formado. Aí o pessoal hoje tem a mania de dizer, não, vamos botar meio assim, todo mundo vai ser formado hoje. Aí eu pergunto, talvez não seja melhor a gente melhorar o salário de todo mundo, porque vamos construir um prédio. Sim. Todo mundo é engenheiro. Esse prédio vai subir quando? Não vai. Precisa de outras especialidades, de outros profissionais. Eu preciso de um técnico de edificações, eu preciso de um eletricista, eu preciso de um pedreiro, um armador, um carpinteiro, um topógrafo. Então, veja bem, eu acho que se a gente tirar a diferença entre os salários... Equilibrar os salários, serve para todo mundo. Porque se todo mundo se forma, né? Aí vamos supor que você é um cara que não gosta da aula. Por que você fez, então, história, ou português, ou matemática? Você não gosta da aula. Para que você fez? Não, é só para um concurso. Então, beleza, tá bom, é uma opção. Mas você não está fazendo o que você gosta. Né? Então, como sugestão, poderia ser trazer uma mesa redonda sobre esse tema. Fica a dica aí, anotar para a gente fazer essa sugestão. Bira Velho, muito obrigado. Valeu, velho. Qualquer coisa, tuas ordens. Que contribuiu muito com o que já viveu e ainda tem muito a contribuir. Claro que a gente não consegue compactar toda essa Eu estou na primeira aposentadoria só, tem que chegar na segunda, né? A primeira foi de professor. A segunda na engenharia. Mas não vai se aquietar, que eu sei. Não, eu estou fazendo, rapaz. Eu gosto muito, sabe de quê? Eu gosto muito da parte de artesanato. Eu pesco, né? Tem a questão de pesca, tem a questão do sinuca e pretendo entrar ainda na parte de cutelaria. Cutelaria é a confecção de facas artesanais, lâminas. Cutelos, facas. Eu acho interessante também. Adoro. Tem uma habilidade, mas acho interessante. E a habilidade se adquire, né? Eu vou descobrir se eu tenho. Muito bem. Pessoal, baseado nesses dados que nós trouxemos aqui, né? Tudo que a gente conversou aqui, nós temos os dados para comprovar, né? Baseado em dados reais. Exato. Então a gente está à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, deixem aqui nos comentários, deixem aqui embaixo, considerem deixar o seu like e vamos para as obras. Boa noite. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube e você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, fique em paz, seja feliz e vamos às obras.